Nós estamos na resolução 23456, focando para o concurso do TRE em razão daquele poder normativo. Agora nós vamos comentar a apuração da votação por meio de cédulas. E para isso nós temos aqui o artigo 111, que está nas disposições preliminares, que diz o seguinte: a apuração dos votos das sessões eleitorais em que houver votações em cédulas será processada com a utilização do sistema de apuração imediatamente após o seu recebimento pela Junta Eleitoral, observados no que couber os procedimentos previstos nos artigos 159 a 187 do Código Eleitoral e o disposto nesta resolução. O que acontece? Terminou a votação por cédula lá na sessão, o mesário leva esse material com a urna de lona para a zona eleitoral e lá a Junta Eleitoral vai cuidar de abrir, né, a tampa da urna de lona e começar o trabalho de escrutinação das cédulas. Os membros, os escrutinadores e os auxiliares das juntas somente poderão, no curso dos trabalhos, utilizar que tipo de caneta? Esferográfica vermelha. Por quê? Porque o eleitor votou com a esferográfica preta e azul, como já fizemos menção anteriormente. Dos procedimentos, atenção, dos procedimentos, a apuração dos votos das sessões eleitorais que passarem a votação por cédulas ocorrerá sempre à vista dos fiscais partidários e das coligações presentes da seguinte maneira. Por que o legislador falou o TSE presente? Porque, como nós vimos, em muitas zonas eleitorais os fiscais já vão embora. Aqueles que estiverem presentes vão acompanhar e fiscalizar, né? Da seguinte maneira, a equipe técnica designada pelo presidente da junta procederá à geração de mídia com os dados recuperados, contendo os votos colhidos pelo sistema eletrônico até o momento da interrupção à vida. Ou seja, interrompeu na votação eletrônica, ele vai gerar a mídia com base, por exemplo, estava funcionando a urna eletrônica, aí tinham 100 eleitores que votaram, depois a urna pifou, vamos aproveitar aqueles 100 votos. E aí ele vai imprimir um boletim parcial em 2 vias obrigatórias e em até 3 vias opcionais e entregá-las ao secretário-geral da junta, certo? Muito bem, o secretário-geral da junta colherá a assinatura do presidente e dos componentes da junta e, se presente, sempre dos fiscais dos partidos e das coligações e do representante do Ministério Público nas vias do boletim parcial da urna. Os dados constantes da mídia serão recebidos pelo sistema de apuração. Em seguida, será iniciada a apuração das cédulas. No início dos trabalhos é emitido o relatório zerésima, que é aquela autenticação que não tinham votos, no sistema de apuração que deverá ser assinado pelos fiscais dos partidos políticos e das coligações que o desejarem e pelo secretário-geral da junta. Tudo isso vai constar em ata. No início da apuração, nós estamos na apuração, que está ocorrendo dentro da zona eleitoral. De cada sessão é emitido o relatório da zerésima, isso na eleição municipal também, do qual constará a informação de que há votos registrados para aquela sessão. As urnas eletrônicas utilizadas para a apuração dos votos serão configuradas. Olha que interessante. São colocadas urnas eletrônicas para a apuração dos votos. E elas são configuradas para cada sessão a ser apurada com a identificação do município, da zona, da sessão, da junta e do motivo da operação. E aí as juntas inserem a mídia com os dados parciais de votação na urna, em que será apurada, separam as cédulas majoritárias das proporcionais, contam as cédulas, iniciam a apuração do sistema eletrônico, desdobrando as cédulas, uma de cada vez, ler os votos, olha, voto para Mariazinha, voto para o Joãozinho, e a expressão branco, voto nulo, voto branco, né? Digitar no sistema de apuração o número do candidato e da legenda referente ao voto do eleitor e gravar a mídia com os dados da votação da sessão. E aí as ocorrências relativas às cédulas somente serão suscitadas nessa oportunidade. Não, porque existe aquele princípio da preclusão, gente, preclusão instantânea. Não vai querer anular esse tipo de apuração,
no momento posterior se não houver uma impugnação na hora. A junta somente desdobrará a cédula seguinte após a confirmação do registro da cédula anterior na urna. Então, vai se computando na urna eletrônica. Quer dizer, é o chamado voto cantado, né? Você vai cantando aquele voto e jogando ele dentro da urna. Os eventuais erros de digitação deverão ser corrigidos enquanto não for comandada a confirmação final do conteúdo, da cédula. Verificada a não correspondência entre o número sequencial da cédula em apuração e o apresentado pela urna, deverá a junta eleitoral proceder da seguinte forma: emitir o espelho parcial da cédula, comparar o conteúdo das cédulas, comandar a exclusão. Muito bem. Havendo um motivo justificado, a critério da junta, a apuração será reiniciada, apagando-se todos os dados da sessão até então registrados. Então reparem que a junta tem uma autonomia, uma independência de julgar. Olha, houve um motivo justificado, nós vamos anular tudo que fizemos, vamos começar de novo, certo? Aí começa, a incoincidência entre o número de votantes e de cédulas não é um motivo de nulidade da votação, desde que não resulte em fraude comprovada. Código Eleitoral, artigo 166, parágrafo 1º. Vamos explicar isso. Vamos imaginar que na relação dos votantes, nós temos 100 pessoas que votaram. E aí nós temos 99 votos. Isso está dando um problema. Isso acontece. Mas isso não decorreu de uma fraude comprovada. Pode ter sido um erro na hora do mesário que coletou a assinatura da pessoa 2 vezes, entendeu? A pessoa assinou em 2 lugares diferentes. Esses erros ocorrem muito. Não significa que haja uma fraude. Agora, se a junta entender que a incoincidência resulta de fraude, aí a junta anula a votação naquela sessão, faz a apuração em separado e recorre de ofício ao TRE, para que o TRE confirme a nulidade ou não, certo? É um recurso de ofício, né? O TRE vai confirmar ou não, por quê? Agora, se chegou à conclusão, não dá para aproveitar. Poxa, 100 votaram e tem 200 votos na urna, que isso? Como é que pode isso, né? É uma fraude comprovada. Então vamos anular tudo de ofício e ele manda para o TRE só para confirmar. É uma espécie de duplo grau de jurisdição confirmatório. Concluída a contagem dos votos, a junta providenciará a emissão de 2 vias obrigatórias e até 15 vias adicionais do boletim de urna. Gente, isso muda muito de eleição para eleição. Às vezes o TSE diminui o boletim de urna, aumenta a quantidade de vias, certo? Mas existe essa possibilidade. Os boletins de urna são assinados pelo presidente, né, que é o juiz de direito, os demais componentes da junta e, se presentes, sempre assim, se presentes, os fiscais e partidos e coligações. Por quê? Se não estava presente, não vai assinar, obviamente. E depois não vai alegar nulidade, porque a lei fala, se presente, se o senhor não estava, então não assina. E pelo representante do Ministério Público, que é o promotor eleitoral, aqui no caso de eleição municipal, né? Apenas os boletins de urna poderão servir como prova posterior perante a junta. A não expedição do boletim de urna imediatamente após a apuração de cada urna e antes de passar a subsequente, quer dizer, isso é importante, você deve expedir o boletim de urna e depois passar para apurar outra urna. Se você não faz isso, e mesmo que haja qualquer pretexto para não ter feito, ressalvados os casos de defeito da urna, isso é crime eleitoral. Olha que coisa. A lei colocou essa conduta como crime eleitoral previsto no artigo 313 do Código Eleitoral. Artigo 179, parágrafo 9º do Código Eleitoral também. Então, tem que fechar um boletim de urna para ir para outro. Fecha o outro, vai para o outro. Exceto no caso de defeito da urna. O encerramento da apuração, não é isso? De uma sessão consistirá na emissão do boletim de urna e consistirá também na geração da mídia com os resultados. Durante a apuração, na hipótese de defeito na urna instalada na junta eleitoral, uma nova urna será utilizada e o procedimento de apuração deverá ser reiniciado desde o começo. Isso dá um trabalho danado. Você já estava no final, a urna deu defeito, aí tem que reiniciar tudo de novo. Já aconteceu comigo quando eu trabalhei em eleição, é cansativo isso. Por fim, concluída a apuração de uma urna e antes de se passar a subsequente, as cédulas serão recolhidas no primeiro turno de votação num envelope especial
e no segundo, a urna de lona, os quais serão fechados e lacrados e vão permanecer lá no cartório eleitoral, salvo se houver um pedido de recontagem de seu conteúdo for objeto de uma discussão em processo judicial. O descumprimento nesse artigo, sob qualquer pretexto, também constitui crime previsto no artigo 314 do Código Eleitoral. Vamos em frente nos comentários pontuais.